Prezados estudantes da disciplina de Química Aplicada no curso de Farmácia. Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é de boa noite. Nós vamos dar continuidade nos nossos estudos sobre funções orgânicas oxigenadas. Na aula anterior, nós vimos a respeito da identificação, ou seja, a definição, a classificação e a nomenclatura de algumas das principais funções orgânicas oxigenadas. A gente falou dos álcoois, dos fenóis, dos éteres, das cetonas e dos aldeídos, né? Hoje nós vamos dar continuidade porque existem muito mais funções orgânicas oxigenadas, ou seja, compostos de carbono que contém oxigênio. Um deles, que é um dos principais, aliás, é esse cara aqui, o ácido carboxílico. O que são os ácidos carboxílicos? A definição de ácido carboxílico é muito simples. Ácido carboxílico são todos aqueles compostos orgânicos que possuem esse grupo funcional aqui, que a gente chama de carboxila. Vocês lembram que nós vimos para os aldeídos que eles são caracterizados como aldeídos? Porque existia um grupo funcional que era a formila. Qual que é a diferença da formila para a carboxila? No caso dos aldeídos, o grupo formila que o caracteriza tem o carbono fazendo a ligação dupla com o oxigênio e o hidrogênio aqui na outra ligação do carbono. A carboxila não. Ela contém uma ligação dupla com esse carbono e esse carbono também faz uma ligação simples com o grupo hidroxila. Por isso que o nome desse grupo funcional é carboxila. A gente pode simplificadamente chamar ele de COOH, né? Porque, como vocês estão vendo, um carbono, 2 oxigênios e 1 hidrogênio. Então, você olhou para uma molécula, uma substância orgânica, identificou esse grupo funcional carboxila, você já sabe que a gente está falando de um ácido carboxílico. Por isso que vem daí o nome ácido carboxílico. Bom, eu expliquei na verdade por que ele tem esse nome carboxílico, né? Mas por que ele tem esse nome de ácido? O ácido vem do fato, aí que vem a questão da química inorgânica, que é anterior e que todo mundo precisava ver, né? Os ácidos são todas aquelas substâncias que, ao serem dissolvidas em água, liberam um íon de hidrogênio. Então, o ácido carboxílico, justamente, é uma carboxila, é um composto carboxílico por ter esse grupo funcional. É um ácido porque esse hidrogênio aqui dessa hidroxila, quando a substância é dissolvida em água, esse hidrogênio sai, ele é liberado na água na forma de um íon H+. Então, por isso que nós chamamos esse tipo de substância de ácidos carboxílicos. Beleza? Então, bateu na fórmula estrutural, viu que na fórmula estrutural você tem essa carboxila, você já sabe que é um ácido carboxílico. Exemplo, essa substância aqui, ó, tem essa terminação COOH, é um ácido carboxílico. Essa outra substância aqui, que tem essa terminação COOH, também é um ácido carboxílico. Como é que nós classificamos os ácidos carboxílicos? A classificação segue alguns critérios. O primeiro critério de classificação é de acordo com a cadeia carbônica. Nós classificamos os ácidos carboxílicos conforme a cadeia carbônica da seguinte maneira. Ácidos alifáticos, que são aqueles em que a cadeia carbônica é aberta. Exemplo, isso daqui é um ácido carboxílico alifático, porque vocês estão vendo que a gente tem a terminação carboxila, mas a cadeia carbônica é aberta.
Nós temos os ácidos aromáticos, que são aqueles em que as cadeias carbônicas são núcleos aromáticos. Exemplo, esse segundo exemplo é de um ácido aromático, porque, exceto a terminação carboxila, a cadeia carbônica é um núcleo aromático. Então, de acordo com cadeia carbônica, a gente classifica os ácidos em ácidos alifáticos, aqueles que têm cadeia carbônica aberta, e ácidos aromáticos, que são aqueles em que as cadeias carbônicas são núcleos aromáticos. Bem? Nós também classificamos os ácidos carboxílicos de acordo com a quantidade de grupos carboxila. Porque o que acontece? Não necessariamente um ácido vai ter só um grupo carboxila na molécula. Quando nós temos um composto que só tem uma carboxila, nós chamamos de monoácido. Mas pode acontecer de terem compostos com mais de um grupo carboxila. Por exemplo, os que têm 2 grupos carboxila são os diácidos. E assim por diante. Gente, entendido o que é um ácido carboxílico, como que nós classificamos um ácido carboxílico, vamos agora prestar atenção em como vai ficar a nomenclatura dos ácidos carboxílicos. A nomenclatura dos ácidos carboxílicos vai acompanhar as regras de nomenclatura que a gente viu até agora, mas sempre levando em conta o seguinte. Lembram que no nosso passo a passo para dar o nome, o primeiro passo é identificar a cadeia carbônica? A cadeia carbônica principal dos ácidos carboxílicos sempre vai ser aquela ou que contém o grupo carboxila, primeiro de tudo, que contém a insaturação, se tiver uma insaturação, e que contém o maior número de carbonos. Então, para você identificar a cadeia carbônica principal, você segue essas regras. Bom, afinal, entendido como identificamos a cadeia carbônica principal, como é que fica o nome? O nome, de acordo com as regras da IUPAC, para nomear um ácido carboxílico, segue essa regra aqui. Ó. Primeiro, é claro, o nome é ácido. E segundo, você dá o nome das ramificações mais da cadeia principal com o sufixo oico. Então, você olhou para o nome de uma substância, você viu essa terminação, esse sufixo oico, você já sabe que a gente está falando de um ácido, né? Até porque, além do mais, quando a gente fala de um ácido, ele sempre vem com esse primeiro nome, ácido primeiro. Vamos ver um exemplo para ficar muito mais fácil de entender como é que fica a nomenclatura de um ácido carboxílico. Olhem, aqui nós temos a fórmula estrutural dessa molécula e como vocês estão vendo, ó, nós temos aqui do lado direito uma terminação COOH, ou seja, é um grupo carboxila, portanto essa substância aqui é um ácido carboxílico. Como é que vai ficar o nome desse cara? No nosso passo a passo, qual que é a primeira coisa? Primeira coisa é identificar a cadeia carbônica principal. A cadeia carbônica principal está na cara que é essa aqui da horizontal, ó, que contém, de acordo com as regras que nós vimos no slide anterior, a carboxila e contém o maior número de carbonos, 1, 2, 3, 4, 5, não é? Então, a gente numera a cadeia carbônica principal, tem 5 carbonos aí. Depois disso, o que a gente faz? A gente começa a escrever o nome da cadeia carbônica principal, lembra? Olha aí, ó. Quantos carbonos tem? 5, então o prefixo é pente. Só tem ligações simples, então o infixo é -an. E como é um ácido carboxílico, o sufixo é oico. Então fica pente mais -an mais oico. Finalmente a gente dá o nome também da ramificação. Como vocês estão vendo aqui no carbono 4, a gente tem um grupo metil pendurado.
Portanto, temos um grupo metil no carbono 4. Finalmente, como é que vai ficar o nome de acordo com essa regra que a gente viu aí em cima? Ácido 4-metil pentanoico. Simplesmente isso. Viram? Não tem dificuldade para dar o nome de um ácido carboxílico. Segue o passo a passo. Identifica a cadeia carbônica principal, numera a cadeia principal, dá o nome da cadeia principal, o nome da ramificação e acabou. No caso do ácido, nós indicamos que o composto é um ácido no nome, colocando a palavra ácido na frente. Por isso fica ácido 4-metil pentanoico. Continuando na nomenclatura dos ácidos carboxílicos, que tal nós resolvermos algum exemplo aqui? Ó? Vamos dar o nome desse composto aí. Ó. Vou resolver esse exemplo aqui com vocês. Vou só escrever rapidamente a fórmula estrutural no quadro. Tá? Bom, vou ampliar aqui a imagem do quadro, tá? Para todo mundo enxergar aqui. Pronto. Aqui eu desenhei a fórmula estrutural do jeito que ela tá. Beleza? Ela é assim. Como que vai ficar o nome desse cara, desse composto, que é um ácido carboxílico? Gente, como é que a gente identifica que é um ácido carboxílico? Porque tem esse grupo COH. Eu vou mostrar aí para vocês. COH, beleza. Depois disso, o que a gente precisa fazer? Identificar a cadeia carbônica principal. A cadeia carbônica principal, aqui, né? A cadeia carbônica principal, seguindo as regras que a gente tem que seguir, primeiro, a cadeia carbônica principal contém o grupo COH. Segundo, a cadeia carbônica principal tem o maior número de átomos. E terceiro, maior número de átomos de carbono. Terceiro, contém a saturação se houver. Na verdade, o critério das insaturações vem antes do número de carbono. Bem, afinal de contas, qual cadeia que vai conter o COOH e vai ser a cadeia principal? Esta daqui, que faz um L para a esquerda, ou essa daqui que faz um L para a direita? É claro que é essa daqui que faz um L para a direita. Tá? Por quê? Porque essa daqui vai conter 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono. Então, a gente identifica aqui a cadeia carbônica principal. Tá? Identificamos a cadeia carbônica principal. O que a gente tem que fazer? Numerar a cadeia carbônica. E a gente sempre numera do carbono mais próximo da função orgânica. Nesse caso, é sempre numerando daqui de baixo. Porque aqui que está a carboxila. A gente começa numerando da carboxila. 2, 3, 4, 5, 6. Certo. Depois disso, a gente dá o nome da cadeia principal, que tem 6 átomos de carbono. Então, o prefixo é X, né? A cadeia principal só tem ligações simples, como vocês estão vendo. Então, o infixo é AN. E como é um ácido carboxílico, o sufixo é oico.
né? Em relação à ramificação, nós temos aqui uma ramificação que é um grupo etil, né? Etil porque tem 2 átomos de carbono. Então nós temos um grupo etil do carbono 2. Então nós chamamos aqui antes a ramificação 2-etil. Finalmente, como é que fica o nome? Ácido 2-etil hexanoico. Beleza? Esse é o nome desse ácido carboxílico, né? Muito fácil se você acompanha as regras de nomenclatura que a gente já estabeleceu anteriormente, né? Bom, vamos resolver outro exercício agora. Vamos olhar agora para esse outro exemplo. Como é que fica a fórmula estrutural do ácido metilpropanoico? Bom, vamos resolver seguindo as mesmas regras que a gente já viu até agora, tá? Vou ampliar aqui o quadro e vamos resolver, gente. É o ácido metilpropanoico, né? Então, se é um ácido, a gente sabe que vai ter a carboxila aqui, né? A gente já desenha a carboxila, nem perde tempo. Certo. Como é o ácido metilpropanoico, a gente identifica que a cadeia carbônica principal, pelo prefixo prop, tem 3 átomos de carbono. Aqui já tem um, então eu coloco mais 2. 2. Travou aqui a câmera, vou ter que colocar a câmera de volta, tá? A câmera que grava o quadro. Vamos voltar. A câmera que grava o quadro voltou. E aí eu vou voltar daqui para a gente dar a fórmula estrutural do ácido metilpropanoico. Beleza? Ó. Pronto. Primeira coisa que a gente fez, a gente viu que é um ácido carboxílico, a gente já coloca o grupo carboxila, né? Segunda coisa que a gente faz, a gente viu que o prefixo é próprio, então a gente coloca 3 átomos de carbono aí. Beleza? Finalmente, a gente vê que tem uma ramificação metil, certo? Onde é que vai ficar a ramificação metil, gente? Se a ramificação metil não está com uma posição indicada, como a gente está vendo aí, a gente pode inferir que a ramificação metil está aqui no carbono 3, tá? Não é possível, né? Porque se estivesse aqui no carbono 3 seria o ácido butanoico. Então ela está aqui no carbono 2, na verdade, né? Entenderam a situação? Onde que a gente pendura a ramificação metil? Se a gente colocasse aqui, não teria como, né? Porque ao invés de ácido propanoico, ficaria 1, 2, 3, 4 carbonos, ficaria butanoico, né? Não tem como pendurar no carbono da carboxila, porque esse carbono da carboxila já faz 4 ligações. Então, a gente tem que pendurar aqui nesse carbono 2 mesmo, beleza? É a única posição possível. Pronto.
Depois disso, o que falta fazer? Preencher as ligações que faltam com carbono. Esse carbono aqui, que a gente está olhando agora. Esse carbono aqui, tá? Está fazendo uma ligação, faltam 3. O carbono 2 está fazendo 3 ligações e faltam uma e acabou. Vou preencher aqui, tá? Pronto. Essa aqui é a fórmula estrutural do ácido metilpropanóico. Como vocês viram, muito simples. O que a gente precisa fazer? Basta a gente olhar no nome da cadeia carbônica principal, aqui no propanóico. Você viu que tem o sufixo -oi, você coloca carboxila. Você viu que o prefixo é pró. Já distribui os 3 carbonos, o infixo é an. Você liga os carbonos por ligações simples. E aí, em relação à ramificação metil, como nós vimos, só tem uma posição possível para essa ramificação, que é nesse carbono 2, o carbono do meio. Pronto. Resolvida a questão, faltam só preencher os hidrogênios que faltam para completar as 4 ligações de cada carbono. Preenche com os hidrogênios que faltam, resolvido o problema. Vocês viram, é relativamente simples de se dar a fórmula estrutural a partir do nome, também é um ácido carboxílico. Dando continuidade, gente, em relação à representação de ácidos carboxílicos, se vocês prestaram atenção, olha aqui esse exemplo aqui, ó, em que nós tivemos que dar o nome desse composto, que era o ácido 2-etil-hexanoico, né? Esse ácido, olhem para a cadeia carbônica principal, tem 1, 2, 3 vezes a repetição, né, de um CH2, né? Então, o que é costume fazer? Acontece que muitos ácidos carboxílicos se apresentam com cadeias carbônicas muito mais longas que essa. E que nessas cadeias carbônicas muito longas, esse CH2 vai se repetindo várias vezes. Então é muito comum abreviar as fórmulas estruturais. Vamos ver um exemplo disso. Ó. O ácido esteárico, que é um ácido que está presente nos óleos vegetais, como na margarina, por exemplo, tem essa fórmula estrutural aqui. Ó. Olha como é que ele é. É um CH3 e uma composição de vários outros CH2 até chegar na carboxila, né? O que você faz? Para evitar de estar escrevendo tudo isso aqui, CH2, 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 nós abreviamos a fórmula estrutural para essa forma aqui. Fica CH3 e o grupo CH2 se repete 16 vezes na cadeia carbônica. Então, simplesmente você escreve 16 vezes o grupo CH2 e carboxila. Tudo ligado por ligações simples. Pronto, resolvido o problema. Ou ainda, pode-se simplificar essa abreviatura para essa forma aqui. Ó. A gente sabe que antes da carboxila só tem carbono e hidrogênio. Então o que você faz? Quantos carbonos tem? Ah, tem 17. Quantos hidrogênios tem? Você conta tem 35. Então coloca C17H35 e isso ligado com a carboxila. Para dizer que essa fórmula aqui representa essa outra fórmula estrutural completa. Como vocês estão vendo, é uma simplificação muito mais útil do que estar escrevendo uma cadeia imensa que basicamente só está repetindo CH2, CH2, CH2. É verdade? Então, entendido o que é um ácido carboxílico, como nós classificamos um ácido carboxílico e como que a gente dá o nome, vamos dar continuidade nas funções orgânicas oxigenadas, agora com as substâncias que são derivadas dos ácidos carboxílicos, ou seja, substâncias que se formam a partir de reações com os ácidos carboxílicos, tá? Ou seja, o que vai caracterizar essas funções é uma função orgânica derivada do grupo carboxila. Vamos começar pelos sais orgânicos. O que são os sais orgânicos? Sais orgânicos
são os compostos formados a partir da reação de neutralização de um ácido orgânico por uma base, que nós chamamos de reação de salificação, justamente porque é uma reação que forma um sal orgânico. Como também deveria ter sido visto na parte de química inorgânica, o que acontece quando nós colocamos para reagir uma substância ácida com uma substância básica? Ocorre uma reação de neutralização. A substância ácida reage com a base, formando um sal e água. Com o ácido orgânico não é diferente. Se você bota o ácido orgânico para reagir com uma base, vai se formar um sal orgânico e água. É essa reação aqui, ó. Se nós botarmos para reagir esse ácido carboxílico, é o ácido etanóico, com uma base, que é o hidróxido de sódio, nós vamos ter como produtos da reação um sal orgânico. Nós vamos ver agora como que nós damos o nome desse sal, e água. Beleza? Como que nós damos o nome dos sais orgânicos, gente? Como vocês viram, detalhe importante, só que eu não mencionei. Um sal orgânico, como vocês estão vendo, o que vai caracterizar a substância como sal orgânico? O que vai caracterizar é a carboxila ligada com um outro cátion que não é o hidrogênio. Nesse caso, o cátion é o sódio, beleza? Então você bateu de olho na substância, a fórmula estrutural dela. Você viu que a carboxila, só que ao invés de ter o hidrogênio, tem um outro cátion no lugar, então você já sabe que aquela substância é um sal orgânico. Como é que vai ficar o nome dessas substâncias, gente? A nomenclatura dos sais orgânicos vai acompanhar a regra de nomenclatura dos sais. Outro aspecto que deveria ter sido visto em química inorgânica. Como é que fica? Sempre nós damos o nome de um sal da seguinte forma: é o nome de um ânion, é o nome do ânion do sal, de nome do cátion, beleza? Então, todo sal é composto de um ânion e um cátion. E o sal orgânico também é composto de um ânion e um cátion. O que é o ânion do sal orgânico? É toda essa parte da molécula que não é o cátion, que no caso é o sódio. E o cátion, como nós acabamos de falar, é o sódio, beleza? Então, vamos ver um exemplo, tá? Essa substância aqui, ó. Como nós estamos vendo, nós temos aqui, ó, um grupo carboxila em que está faltando hidrogênio. Ao invés do hidrogênio, nós temos aqui, ó, outro cátion que é o cálcio. Como é que é o nome desse sal orgânico? Gente, primeiro você olha o nome do ânion, como a gente está falando aqui. Quem é o ânion? Bom, se o cátion é o cálcio, o ânion é essa outra parte da molécula. Essa outra parte da molécula tem que nome? Tem que ver o nome do ácido carboxílico. O nome do ácido carboxílico é prefixo, infixo e sufixo. Então, prefixo tem quantos carbonos? 2, então é et. As ligações são de que tipo? São ligações simples, então infixo é an. E o sufixo do ácido carboxílico é oico, então ficaria etanóico. Só que no nome do ânion, nós não damos o nome de etanóico. Ao invés disso, nós damos o nome de etanoato, beleza? Então, essa parte aqui da molécula, que é o ânion, nós chamamos de etanoato, certo? E também nós chamamos de acetato, tá? Sempre que vocês se depararem com essa composição aqui, ó, CH3COO, saibam que nós chamamos esse ânion de acetato. Por quê? Deriva do fato de que o ácido carboxílico que gera esse ânion foi primeiramente chamado de ácido acético. É justamente o ácido que está presente no vinagre. O vinagre, todo mundo sabe, é azedo. Por isso que vem o acético, beleza? De azedo, tudo bem? Então, esse ânion aqui vem do ácido acético, e por isso que o nome dele é acetato.
mas também nós podemos chamar de etanoato, que é a forma que a IUPAC prefere. Então, o ânion é etanoato. Quem é o cátion? O cátion a gente acabou de falar que é o cálcio, né? Então, como é que vai ficar o nome do sal? Não é nome do ânion de nome do cátion? Então, o nome do ânion é etanoato. O nome do cátion, cálcio. Então, fica etanoato de cálcio. Beleza? Olha aí, ó. Etanoato de cálcio ou acetato de cálcio, como preferirem. Tudo bem? Então, é assim que a gente dá o nome de um sal orgânico. Então, entendemos o que é um sal. Entendemos como nós damos o nome de um sal. Vamos agora dar continuidade nas funções oxigenadas derivadas dos ácidos carboxílicos, falando dos ésteres. Bom, o que são os ésteres? Os ésteres são compostos orgânicos formados a partir da troca do hidrogênio da carboxila em ácidos carboxílicos por outra cadeia carbônica. Ou seja, como é que você vai identificar o éster? Você vai olhar o que era a carboxila e você vai ver que ao invés de um hidrogênio da hidroxila, vai ter outra cadeia carbônica. Como nesse exemplo aqui, ó. Olha aqui, ó. Aqui o CO. Se fosse um ácido carboxílico, teria um H do lado do O. Só que como vocês estão vendo aqui, ó, não tem o hidrogênio, tem outra cadeia carbônica do lado do oxigênio. Então, isso aqui nós consideramos um éster, beleza? Outro exemplo de éster. Olha aqui, ó. Nós olhamos para a fórmula estrutural. Aí, quando a gente bate aqui, ó, a gente está vendo que tem o que seria uma carboxila. Seria uma carboxila se tivesse um hidrogênio aqui do lado desse segundo oxigênio. Mas tem? Não tem. O que tem? Outra cadeia carbônica. Então, isso aqui não é um ácido carboxílico, é um éster. Beleza? Bom, como é que fica a nomenclatura dos ésteres, pessoal? Segundo as regras da IUPAC, para nomear um éster, a gente segue a seguinte regra, tá? A gente olha a primeira cadeia, a gente dá o nome da primeira cadeia, só que o sufixo vai ser ato, beleza? O primeiro nome é alguma coisa ato de, depois a gente olha o nome da segunda cadeia e coloca o sufixo ila. Então, é alguma coisa ato de outra coisa ila. Tudo bem? Vai ficar mais fácil quando a gente olhar o exemplo. Como é que fica? O nome desse éster aqui, ó. Como a gente está vendo, a gente tem o que seria a carboxila, né? E no que seria a carboxila, a gente tem uma cadeia carbônica antes e outra cadeia carbônica depois. A cadeia carbônica que vem primeiro, a primeira cadeia é o que? Um benzeno, né? Que a gente está vendo aqui o núcleo aromático. E a segunda cadeia é o que? É uma cadeia que tem um átomo de carbono só. Se tem um átomo de carbono só, é o net, só tem ligações simples, então a gente termina com O, metano, né? Então, se de um lado a gente tem o benzeno e do outro lado a gente tem o metano, como é que vai ficar o nome desse éster aqui? Bom, o nome da primeira cadeia é benzeno. O sufixo ato, então vai ficar benzoato, tá? E o nome da segunda cadeia é metano. Com o sufixo ila fica metila. Portanto, esse éster aí é o benzoato de metila. Por quê? Primeira cadeia é o benzeno, a gente coloca o sufixo ato, fica benzoato. A segunda cadeia aqui é o metano, mas como a gente coloca o sufixo ila, fica metila. Portanto, o nome desse éster aqui é benzoato de metila. Muito simples também a nomenclatura dos ésteres, beleza? Dando continuidade nas funções oxigenadas derivadas de ácidos carboxílicos, nós temos os anidridos orgânicos. O que são os anidridos orgânicos? Gente, os anidridos orgânicos são aqueles compostos orgânicos formados a partir da eliminação de água de ácidos carboxílicos. Ou seja, o que é a água, né? Ela tem a fórmula química H2O, ou seja, se você tira
H2O de ácidos carboxílicos, você vai compor um anidro. Mas é muito mais fácil ver isso num exemplo, né? Vamos ver esses dois exemplos, esse exemplo aqui, melhor dizendo. Olha aqui, ó. Nós temos desse lado esquerdo da reação duas moléculas de ácido carboxílico. Vocês estão vendo aqui que tem a carboxila aqui em cima, que é a carboxila aqui embaixo, né? Ou seja, duas moléculas de ácido carboxílico. Esse ácido, como eu acabei de mencionar, que tem dois átomos de carbono, é o ácido acético. Ok. O que acontece se você eliminar a água de duas moléculas de ácido acético? Eliminar a água, como eu acabei de falar, é eliminar H2O das moléculas. Ou seja, você tirar um H da hidroxila dessa molécula de cima e tirar a hidroxila inteira dessa molécula aqui de baixo, o que vai acontecer? Esse H2O vai ser eliminado e esse carbono aqui, que ficou com uma ligação faltando, vai tender a fazer essa ligação com esse outro oxigênio da carboxila da molécula de cima, compondo essa fórmula estrutural. Portanto, essa molécula, que é produto da eliminação de água de um ácido carboxílico, nós chamamos de anidrido. Tudo bem? Anidrido. Então, ao eliminar água do ácido acético, nós obtivemos o anidrido acético. Tudo bem? O anidrido que, como que você vai identificar? Vai bater na cara da fórmula estrutural e vai olhar que tem, ó, uma composição do que seriam duas carboxilas, só que juntas. Olhou para isso, você já sabe que é um anidrido. Como é que fica o nome dos anidridos orgânicos? Vai depender do seguinte: vai depender se o anidrido é simétrico ou assimétrico. Como nós vimos para os éteres, o éter simétrico era aquele que tinha as duas cadeias carbônicas iguais dos dois lados do oxigênio. O anidrido simétrico, mesma coisa, é aquele que vai ter duas cadeias carbônicas iguais. Nesse caso aqui do anidrido acético, olha aqui, ó, tem uma cadeia carbônica aqui, outra cadeia carbônica aqui. Ah, mas não é a mesma? Uma cadeia com dois átomos de carbono? Então você sabe que isso daí é um anidrido simétrico. Se for um anidrido simétrico, como é que fica o nome dessa substância? Sempre vai ser anidrido, simplesmente o nome da cadeia com o sufixo ico. Ou seja, lembra que eu falei que isso daqui nós chamávamos de, isso aqui nós chamamos de ácido acético? Então nós entendemos que o nome da cadeia é o acete alguma coisa, né? Portanto, o nome do anidrido, se isso aqui é um anidrido simétrico, fica anidrido, o nome da cadeia é acete, portanto anidrido acético. Por outro lado, se o anidrido for assimétrico, como é que fica o nome da cadeia? O nome da cadeia fica anidrido, aí você dá o nome da cadeia menor primeiro com o sufixo ico, o nome da cadeia maior depois com o sufixo ico também. Por exemplo, se nós tivermos ao invés de o ácido acético aqui embaixo, tá? Nós tivéssemos o ácido metanóico, então aqui, ó, nessa parte de baixo do anidrido, teria não dois carbonos, mas somente um. Então a cadeia menor teria um carbono e a cadeia maior teria dois. Como é que ficaria? Ficaria, portanto, o nome da cadeia menor metaniônico, né? O nome da cadeia maior etaniônico, beleza? O anidrido metaniônico etaniônico. Vamos ver o exemplo de novo, ó. Como nós vimos, esse cara aí fica anidrido acético, né? Porque é um anidrido simétrico, ó. Aqui é a mesma cadeia carbônica que essa, por isso fica anidrido acético, já que essa cadeia aqui nós chamamos de acete, né? O outro exemplo de um anidrido assimétrico, olha aqui, no anidrido assimétrico, é esse cara aqui, ó. Então essa cadeia é diferente dessa outra cadeia. Como é que fica? Acabei de falar que é nome da cadeia menor com o sufixo ico, nome da cadeia maior com o sufixo ico.
Portanto, como é que fica? Isso aqui é o A7 e esse aqui tem 3 carbonos, então é próprio, né? Então, o nome desse anidro aqui é anidro acético propiônico, beleza? Sufixo ico, nome da cadeia menor, A7. Sufixo ico, nome da cadeia maior, propiônico, beleza? Finalmente, vamos falar dos cloretos de ácidos carboxílicos, gente. Os cloretos de ácidos carboxílicos são também chamados de cloreto de acila, tudo bem? Eles são derivados dos ácidos carboxílicos pela troca da oxidrila, da carboxila, tá? Aqui é carboxila, tá? Por um átomo de cloro. Na verdade, é oxi... Tá, vamos recapitular. Eu acabei fazendo uma confusão aqui, ó. Fazendo novamente a definição do que são cloretos de ácidos carboxílicos. Os cloretos de ácidos carboxílicos, eles são derivados dos ácidos carboxílicos de que forma? Pela troca da oxidrila, da carboxila, por um átomo de cloro. É porque essa oxidrila aqui que eu estou chamando, na verdade, é a mesma hidroxila, tá? É o mesmo nome, a mesma fórmula estrutural, aquele OH, tá? Então, olha um exemplo de cloreto de ácido carboxílico. Ó, aqui na carboxila, ao invés de nós termos a hidroxila, o OH aqui, nós temos um átomo de cloro, tudo bem? Então, como é que nós chamamos essa substância? Nós classificamos ela de cloreto de ácido carboxílico. Por causa dessa troca aqui da hidroxila, também chamada de oxidrila, pelo cloro. Beleza? Então você deu de cara com a molécula. Olhou para essa terminação, que ao invés de uma carboxila normal, tem um cloro no lugar da hidroxila, você já sabe que é um cloreto de ácido carboxílico. Tudo bem? Como é que é a nomenclatura dos cloretos de ácido carboxílico? É muito simples, gente. A nomenclatura dos cloretos vai seguir a mesma nomenclatura dos sais. Só que o ânion, nesse caso, é muito claro. O ânion é o cloro. O cloro é mais eletronegativo, não é verdade? Então sempre vai ser cloreto de nome da cadeia carbônica, ILA. Ou seja, nesse exemplo, aqui a gente tem um cloreto de ácido carboxílico, ok, batemos de cara com a molécula, no lugar da hidroxila, da carboxila, nós observamos o cloro. Beleza, como é que vai ficar o nome? Bom, se é um cloreto de ácido carboxílico, a gente já sabe que a primeira parte do nome é cloreto de alguma coisa. E como é que fica essa alguma coisa? É o nome da cadeia carbônica, sufixo ila. A cadeia carbônica tem 2 átomos de carbono, por isso nós chamamos a cadeia carbônica de etano. Logo, vai ficar cloreto de etanoíla. Como eu acabei de dizer, essa composição de 2 átomos de carbono com a carboxila, nós chamamos de ácido acético, né? Portanto, essa parte da molécula é comum chamar de acete, tá? Por isso, não estaria errado se nós chamássemos isso aqui de cloreto de acetila também, beleza? Então, cloreto de etanoíla, cloreto de acetila é essa molécula aqui. Gente, essas são as demais funções orgânicas oxigenadas que estão sintetizadas nesse quadro aqui, ó. Esse quadro aqui é um resumaço de todas as funções orgânicas oxigenadas que a gente viu, quais são as partes da molécula que fazem a gente identificar essa função orgânica. Ó, por exemplo, o éter, a gente sabe que é um oxigênio, que é um heteroátomo. Um aldeído, a gente sabe que tem aqui a formila. Um éster, a gente sabe que vai ter essa parte do que era a carboxila. Então, a partir daqui, ó, desse resumaço, você pode resolver todos os exercícios da lista
8 da lista 9, beleza? A lista 8 eu vou enviar agora para vocês. Já enviei, no momento que vocês estão assistindo esse vídeo. A lista 9 eu vou enviar o quanto antes, beleza? Então, acompanhe esse resumaço. Acompanhe o material que enviei para vocês. Vocês vão conseguir resolver tudo. Qualquer dúvida, podem tirar no grupo do WhatsApp, podem tirar por e-mail, pelo Google Classroom, onde for. Mas o importante é que todo mundo aprenda e avance. Gente, próximos capítulos, na próxima aula, nós vamos ver as aplicações dessas principais funções orgânicas oxigenadas e vamos fazer uma solução de exercícios dessas listas que eu acabei de falar. Portanto, desejo a todos aí bom dia, boa noite, bom fim de semana, quem está assistindo o fim de semana, parabéns para vocês, são guerreiros de estar dando continuidade com força na matéria, mesmo nesse momento complicado, e estou aqui para ajudá-los. Bom estudo a todos.